Bom dia! Vamos dar início à nossa correção de Geografia, página 298, 299, 330 e 331. Então, vamos à primeira questão. Escolha a sílaba correta para descobrir o nome de um agente transformador do relevo. Depois, ligue-o à fotografia correspondente. Aqui a gente tem as sílabas representadas aqui pelo número 1, A e C. Número 2, vu e u. Número 3, no e guá. E o número 4, cão e má. Então, aqui a gente tem que montar as frases de acordo com os números para descobrir o agente transformador do relevo. Então, aqui a gente tem o 1 mais 3. Então, vamos descobrir aqui o 1 mais 3. Então, quem vai formar aqui? O A, tá? Mais o guá, né? Água. Então, vou pegar o A e o A. Água. Formou água. 2 e o 4. 2 e o 4. Então, vai ser vulcão, né? Vulcão. O 1 mais o 2 mais o 4 mais o 3. No caso, 1 vai ser o ser. Depois, o 2. O. Depois, o 4. Man. Depois, o 3. Nó. Então, vai dar ser humano. Então, os agentes que a gente descobriu, transformadores, são água, vulcão e ser humano. Agora, a gente vai ligar o agente transformador, né, que causou as transformações nos ambientes apresentados aqui. Então, água, você liga para essa última imagem. Vulcão, para a segunda imagem. E ser humano, para a primeira imagem, ok? Vamos agora para a página 299. Leia a manchete a seguir. Afetados por deslizamento de terra em Tefé, no Amazonas, recebem ajuda humanitária. Item A. Qual é o assunto tratado na manchete? Qual é o assunto, gente, tratado aqui na manchete? O assunto tratado aqui é a ajuda humanitária que os afetados pelo deslizamento recebem, não é isso? Então, o assunto tratado é a ajuda humanitária que afetados por deslizamentos de terra em Tefé, no estado do Amazonas, receberam. Esse é o assunto tratado. É a ajuda humanitária que os afetados pelo deslizamento receberam. No item B, converse com os colegas e, de acordo com o que você estudou, escreva um dos fatores que levam as pessoas a construir suas moradias em áreas de risco e de deslizamentos de terra. Então, as pessoas, elas costumam construir suas casas em locais de risco por diversos fatores, tá, gente? Um dos principais fatores é porque elas não têm condições financeiras, né, para poder construir sua casa em um local mais nobre da cidade. Então, aqui você pode colocar aí. Existem diferentes motivos as pessoas construírem suas casas nas áreas de risco, mas lembrar-se que o fato de não ter condições econômicas, né, elas não terem condições financeiras, para construir suas moradias em áreas adequadas para se viver, como pode ser um fator importante. Então, um dos principais motivos que levam as pessoas a construir suas casas nas áreas de risco, elas não terem condições financeiras de construir suas casas em um local mais adequado para moradia, por se tratar de locais mais caros, ok? No item C, ele pede para a gente pesquisar em revistas, jornais ou em materiais
na internet alguma ação humanitária realizada após um deslizamento de terra ou outro tipo de ocorrência em que as pessoas precisam de ajuda. E aí você vai anotar aqui as informações abaixo, tá? Então vocês vão pesquisar, todo mundo já pesquisou, todo mundo já fez, e vão escrever o tipo de ajuda humanitária que essa pessoa recebeu, tá bom? Então, eu sei que vocês já fizeram, porque eu já recebi as atividades de vocês, eu sei que vocês já fizeram. Vamos agora para a página 330. Questão 1. Mais atividades aqui. O Pico do Cauê é uma formação muito conhecida no Brasil e está localizado no município de Itabira, no estado de Minas Gerais. Ao longo dos anos, ele passou por uma intensa transformação. Observe a fotografia dessa formação atual. Aqui a gente tem o Pico do Cauê, tá? E pede pra gente fazer algumas observações e responder. Agora pesquise em jornais, revistas ou na internet mais informação sobre o Pico do Cauê e responda as perguntas a seguir. As formações na paisagem do Pico do Cauê ocorreram pela ação da natureza ou pela ação do ser humano? Então, você acha que as transformações que ocorreram aqui ocorreram pela ação da natureza ou pela ação humana? Exatamente, pela ação do ser humano. Então, escreve aqui. Qual foi a principal atividade que provocou a transformação no relevo do Pico do Cauê? A atividade que era desenvolvida aqui, gente, no Pico do Cauê é a atividade de mineração. Então, a principal atividade foi a atividade de mineração. Procure imagens do Pico do Cauê antes de sua exploração. Compare com a fotografia dessa página. Quais são as principais mudanças ocasionadas na paisagem? Aqui é uma sugestão de resposta, tá? Vocês podem estar colocando outra coisa. Que é a retirada da vegetação, do solo e dos recursos minerais que alterou o formato do pico, tá? A retirada aqui da vegetação, ela alterou aqui a formação, né, do pico. Página 331. Pinte os quadros de acordo com a ação transformadora do relevo. Aí de vermelho vai ser a ação do ser humano e verde a ação da natureza. Então, aqui eu tenho um agente transformador aqui, no qual fez essa fenda aqui na pedra, na rocha, né? Então, foi a ação que? A ação da natureza, né? A ação da água que batendo na pedra causou essa transformação. Então, você pinta de verde. Aqui eu tenho uma construção, né? Aqui numa área que parece de morro, né? Aqui. Construções de casas de moradia, habitações. Então, de que é essa ação? Isso mesmo, a ação do ser humano. Então, você pinta de vermelho. Aqui você tem uma alteração no relevo, causado por algum tipo de agricultura, né? E aqui, então, você tem a ação de quem? Do ser humano, né? E aqui você tem a formação no relevo nas dunas, né? Causada pelo vento. Então, é uma ação da natureza. Ok, meus amores? Então, essa foi a nossa correção. Não deixe de estar fazendo a sua correção, tá bom? Beijos!